Bom dia! Que a presença poderosa do Espírito Santo inunde a sua vida. Que você receba um toque de paz, que você seja cheia de alegria, cheia da presença de Deus, cheia do amor do Senhor, que o Senhor Jesus possa tocar você, que Ele toque você, que você eleve o seu coração, eleve os seus olhos para os montes e entenda que o seu socorro vem do Senhor. As respostas que você precisa, a direção que você precisa, vem do Senhor. Sinta um toque do Senhor Jesus como nunca sentiu antes. Sinta a presença do Senhor como nunca sentiu antes. Que a paz venha sobre o seu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus é bom, eu abençoo o seu dia para que você tenha a melhor semana que já teve até sempre, que a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dor alguma esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, que Deus conceda os desejos mais profundos do seu coração, em nome do Senhor Jesus. Hoje chegámos ao 7º dia, terminámos aqui esta série de 7 mensagens, onde estivemos a falar acerca de fé que derruba muralhas. Você sentiu as muralhas da sua vida, os gigantes da sua vida a serem derrubados, a serem destornados? Se você ouviu a série de 7 mensagens, não tem como você sair desta série de 7 mensagens igual à forma que estava antes, a pensar da mesma forma, com a mesma mentalidade. Então, nós aproveitámos, não é, a bênção que os ensinamentos de Josué nos trazem, aprendemos com a fé de Josué, com a obediência de Josué, e eu tenho a dizer que o título da nossa mensagem 7 de hoje, que é Fé que constrói para o futuro. Então, toda aquela obediência de Josué, a obediência dele, a coragem dele, desta série de 7 mensagens, a que mais eu quero que você me testemunhe aqui também. Qual é que foi o dia que Deus falou mais consigo? Para mim, foi aquela parte da obediência deles terem que estar calados, ou seja, Deus mandou-os estar parados. E muitas vezes nós temos, talvez você tenha essa tendência, Deus diz para você ficar calado, para você não agir, para você confiar nele, mas continuar em movimento. Só que ele disse para eles marcharem em silêncio, caladinhos, sem fazer barulho. E isso aí traz um domínio sobre as suas emoções. Você não vai dizer palavras que podem destruir, você não vai reclamar, não vai murmurar, não vai dizer nada, apenas vai obedecer. E isso traz um poder sobrenatural sobre a sua vida. E foi o que aconteceu. Estas pessoas que acompanhavam ali Josué, estas pessoas que estavam a acompanhar ali Josué, estas pessoas desfrutaram juntamente com ele a Raabe, a obediência, também a obediência de Raabe, dela ter contribuído ali, arriscou a própria vida dele. Então foram tudo sementes que eles colocaram em obediência a Deus, semearam de fé, de coragem, de esperança. Imagine, Raabe pôs em risco a vida dela e da família dela. Mas ela arriscou para ajudar o povo de Deus. E qual é que foi a recompensa de Raabe? Aparece na genealogia de Jesus. Deus transformou a vida dela. Ela deixou aquela vida que ela tinha. Era uma prostituta. Então, há coisas que você não vai compreender, parece que são tolas, parece que Deus vai colocar direcionamentos no seu coração, coisas para você fazer que você vai achar que não faz sentido, mas se você obedecer, você está a contribuir para o futuro. Nós hoje somos muito abençoados com esta vitória que Josué fez. Mal ele sabia o que ele estaria a semear na nossa vida. Então, eu gostaria que você pensasse e escrevesse até, se for possível, que você até tenha um diário, tenha um bloco de notas, ou lembre-se pelo menos de 3 coisas que Deus já abençoou você porque você obedeceu. Coisas que você hoje um testemunho, o seu testemunho, por exemplo, alguma renúncia que você fez, alguma coisa que Deus o orientou a fazer e você lembra-se, bom, eu agora tenho frutos, eu vejo frutos disto que eu semeei. Eu vou aqui partilhar convosco, dentro do mesmo livro que nós temos estado nestes 7 dias, que é o livro de Josué, não é? Tivemos praticamente sempre no livro de Josué 6.
que disse o seguinte: assim o Senhor esteve com Josué, cuja fama espalhou-se por toda a região. E qual é que foi a semente que Josué, o que é que Josué fez para que a fama dele se espalhasse por toda a região? E não foi só por toda a região. Você está agora a ouvir, neste ano 2025, a falar acerca da fé de Josué, da vitória tão grande de Josué. E com certeza que muito mais gente está a ser abençoada, muito mais gente vai ser abençoada através da fé de Josué, da obediência de Josué, das renúncias que Josué fez. Nós estamos a colher o fruto de Josué. Então, o título da nossa mensagem é Fé que constrói para o futuro. Então, ali Josué, através da obediência de Josué, as muralhas daquela cidade foram caídas. Deus sabe quando manda eliminar alguma coisa da nossa vida. Deus sabe o que vai acontecer lá à frente quando nós renunciamos. Quando Ele diz para você renunciar a alguma coisa, algumas coisas Deus me pediu para eu renunciar na minha vida, que na altura eu achei que não fazia sentido nenhum, mas porquê? Isto não tem mal nenhum. E hoje em dia eu olho e penso assim: meu Deus, ainda bem que eu obedeci a Deus, porque eu poderia estar até a destruir o meu futuro se eu não tivesse renunciado certas e determinadas coisas. E vice-versa, coisas que Deus, sementes que Deus me disse para eu colocar na vida das pessoas, orações que eu fiz por vidas de pessoas, jejuns que eu fiz por vida de pessoas, ir onde Deus mandou ir, pregar a palavra onde Deus mandou pregar a palavra, abençoar, porque abençoar às vezes nem tanto, não só de pregar, às vezes o nosso exemplo, a nossa postura na vida das pessoas é um exemplo que as pessoas olham e veem assim: eu também quero ter este comportamento, eu também quero ser assim. E abençoar a vida das pessoas, essa pessoa é transformada, essa pessoa traz outro exemplo para a família, e as pessoas, as famílias, você às vezes semeia na vida da pessoa, de uma pessoa, e a família toda pode ser tocada. Já me aconteceu numa nação, que é uma nação que tem uma religião completamente diferente, eu semear ali numa família de uma pessoa que supostamente é milionário. Dizem que os milionários não aceitam a palavra, isso é completamente mentira. Uma pessoa da Turquia, e aquela família toda aceitar Jesus. Pessoa que tinha uma religião completamente diferente. E Deus colocou aquela pessoa foi discipulada, aquela pessoa pediu oração, eu falava na câmara com aquelas pessoas, e aquela pessoa, além de um familiar da pessoa receber uma cura miraculosa através de uma oração, mas imagino que eu dizia assim: não, eu não vou falar com estas pessoas, porque estas pessoas têm uma religião diferente, não creem da mesma forma, mas essa semente vai dar fruto. E aqui neste caso, por exemplo, Saul, o que é que acontece? Deus disse a Saul para ele destruir a cidade toda. Ele não fez aqui como Josué fez. Ele não quis pagar o preço. E o que é que aconteceu? Pagar o preço é ser obediente, é negar a própria carne. E o que é que Saul fez? Que desagradou a Deus. Saul, em vez de destruir a cidade toda, deixou ficar o rei da cidade, deixou ficar alguns objetos da cidade. E Deus, quando fala que é tudo, é tudo. Deus é muito, muito, muito transparente e muito claro. Nós só temos que quebrantar o nosso coração para o ouvir. Então, ali na situação de Saul, a desobediência de Saul, quando Deus lhe disse que era para destruir tudo e ele deixou o rei, deixou algumas coisas, aquilo mais tarde veio trazer grandes problemas para o povo de Deus. Então, Deus já sabe de coisas que vão acontecer no futuro. Ele sabe de coisas que vão acontecer lá no futuro. Então, nós temos que ter fé para construir o nosso futuro, independentemente se é semearmos coisas ou se é também eliminarmos algumas coisas. A nossa obediência é que vai trazer o sucesso, e os planos que Deus tem para a sua vida são planos para você ser bem-sucedido. Aqui diz: assim diz o Senhor, assim o Senhor esteve com Josué, cuja fama espalhou-se por toda a região. Então Deus quer que o nome dele seja glorificado. É o seu nome, sim, é o seu nome, mas Deus vai brilhar através da sua vida se você lhe obedecer. Amém? E aqui diz o seguinte, aqui em Salmos 124, 5: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria
colherão. Às vezes a obediência vai nos trazer assim um pouco de tristeza, porque nós pensamos na altura que as coisas são boas, às vezes choramos, às vezes dói-nos quando Deus começa a tirar alguns espinhos da nossa vida que nós pensávamos que eram flores, e aqui com certeza que a obediência destas pessoas foi com lágrimas. Raabe, será que Raabe ficou confiante totalmente ela teve fé, tinha fé se as coisas iam dar certo? Será que ela não pensou que Josué iria traí-la? Porque ela fez um voto, também falámos acerca desta situação nestes dias, dos votos, da importância dos votos. Ela fez um voto e disse a Josué que ela iria guardá-los, não é? Para eles conseguirem concluir aquele projeto, mas se ela faria isso, ela arriscaria a própria vida dela se eles, quando fosse concluído esse projeto, que ela e a família dela fossem guardados. Ela arriscou a vida dela por isso. Será que ela confiou completamente ou ela teve que ter uma fé radical para arriscar a própria vida e confiar? Porque ela confiou em Deus também. Ela confiou em Deus, ela via Deus na vida de Josué e ela foi salva. Ela, a família dela ainda pertence, eu repito, ainda pertence à genealogia de Jesus. Então que você possa ter fé para construir o futuro, confiar em Deus, eliminar, destruir essas muralhas, remover tudo o que precisa de ser removido. Amém? Posso orar por si? Paizinho querido, eu quero agradecer por esta série de 7 mensagens que foram consagradas ao Senhor. Eu quero agradecer por cada muralha que foi dissipada e destruída no Teu nome, Senhor. Não foi no meu nome, não foi na minha força, não foi no meu poder, mas foi através do poder das Tuas Escrituras, Pai, das Escrituras sagradas do Senhor, do direcionamento do Espírito Santo, Pai. Se ainda há muralhas que precisam de ser destruídas e removidas na vida de cada um que está aqui a ouvir esta mensagem, que no nome do Senhor Jesus sejam quebradas agora, que o Senhor Jesus possa mostrar a estas pessoas aquelas sementes que às vezes até estão escondidas, algo que eles semearam e nem se lembram e pensam que não fizeram nada para o Senhor, colocaram uma pequena semente de fé, fizeram algo em fé e algo que até está a dar fruto. E eu peço que os olhos espirituais dos teus filhos e das tuas filhas sejam abertos. Eu abençoo a vida de cada um e que eles tenham uma fé sobrenatural para derrubar muralhas em nome do Senhor Jesus, e que eles possam ser bem-sucedidos e ser famosos, e que o seu nome seja glorificado na vida de cada um deles em nome de Jesus.